pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você está ouvindo mais um episódio do podcast do Histórias que Viajam. O Histórias que Viajam é um laboratório de desenvolvimento de roteiros de longa-metragem de ficção com foco no mercado internacional. Eu apresento esse podcast, meu nome é Matheus Collin, eu apresento ele junto com a criadora e coordenadora também desse programa, que é a Roberta Miller. Tudo bem, Roberta? Oi, Matheus, como é que você tá? Quem vai estar aqui com a gente hoje? É o Ricardo Santos. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Oi, tudo ótimo. Muito obrigado Oi, pelo convite. Ricardo. Oi, Roberto. Oi, Matheus. Oi, pessoal que está escutando. Ricardo Santos é um roteirista, produtor e diretor brasileiro com mestrado em roteiro pela Universidade de Manchester. Seus projetos de TV e cinema foram selecionados para vários laboratórios de roteiro, como Histórias que Viajam, por exemplo, mas também o NPA, Pajubá e Griot, bem como eventos de pitching em Expo Cine e no Ventana Sur, tendo vencido o melhor pitch pelo júri oficial do Rota. Ele produziu um curta-metragem como Respirar Fora da Água, selecionado para mais de 70 festivais ao redor do mundo e vencedor de 17 prêmios. E além de tudo isso, o Ricardo é autor do projeto Astromélia. Ricardo, eu queria que você contasse pra gente um pouco, para as pessoas que estão ouvindo, sobre do que se trata o Astromélia. Então, o Astromélia, ele é um longa-metragem de ficção, um romance musicado, eu gosto de chamar. Não é exatamente musical, mas tem várias músicas e várias apresentações. E é sobre um jovem turista latino-americano do Uruguai, o Jorge, que ele vem passar o final do ano em São Paulo. E nessa passagem de fim de ano, ele acaba conhecendo um imigrante árabe chamado Khalil. E os dois, ao longo do filme, desenvolvem uma relação e uma amizade muito forte e interessante. E essa relação acaba mudando a trajetória da vida dos dois, né? Então, o Astromélia, ele surge um pouco de algumas experiências pessoais que eu tive de encontrar pessoas em momentos aleatórios, em coisas que o destino acaba reservando para a gente, né? E então, a partir dessas experiências, eu fui criando o Astromélia, um projeto que eu tenho desenvolvido o roteiro já há alguns anos. Além do longa-metragem, eu tenho uma versão de curta-metragem dele, que espero que eu consiga rodar esse ano. É um dos metas para 2025, inclusive. E o Astromélia também tem uma questão de falar sobre imigrantes aqui em Brasil, falar sobre a questão LGBTQIA+, e de também ser um romance leve, divertido, que possa tocar o coração das pessoas. Então, brevemente, esse é o Astromélia. Assim. Muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco assim sobre a origem da história, mas detalhar um pouco mais assim. O que te fez querer escrever essa história, assim, qual mensagem você queria passar, ou qual sentimento você queria provocar com essa história? A origem da história está bem atrelada ao que a história é de fato, porque é baseado em algo que aconteceu comigo durante uma viagem que eu estava fazendo, que estava sozinho, viagem de fim de ano, inclusive, sozinho, sem ninguém que eu conhecia por perto, que acabei conhecendo essa pessoa. E aí nos encontramos e desencontramos várias vezes, e uma delas foi no meio do metrô, assim, de uma maneira muito que no momento pareceu assim, só pode acontecer em filme, que as coisas que você, assim, no meio do metrô, eu sentei em frente a ele, a esse cara, assim, e reconheci ele quando eu já imaginava que nada mais poderia rolar entre a gente. E eu sou uma pessoa muito romântica também, e muito, eu gosto de imaginar muitas coisas e muitas delas acabam se tornando inspiração para roteiros. E eu fiquei tão tocado assim com essa questão desse destino e de encontrar e criar uma conexão com essa pessoa assim num momento que eu estava muito sozinho, que eu falei, gente, eu preciso colocar isso no mundo, colocar isso para fora, escrever alguma coisa. Não, sabe, eu precisava. Eu achava que aquilo me representava muito e que poderia ser muito interessante como história. Ainda não, quando isso aconteceu, eu ainda não sabia exatamente o formato que ela poderia ter. Eu pensei que poderia ser apenas um curto, ou algum episódio de série, ou algum longa.
Isso tudo aconteceu em 2018. E aí, quando eu ganhei o prêmio de melhor pitching de projeto de série no Rock em 2019, eu acabei ganhando uma consultoria para a criação de algum desenvolvimento de algum projeto desde o início, assim, 10 semanas focados em escrever um projeto. E aí eu pensei, acho que essa história pode ser um projeto, assim. E acabou sendo o primeiro roteiro de longa-metragem que eu escrevi na vida, assim, 2020. O seu projeto, ele é o que a gente fala assim, ele é uma coprodução natural, porque ele organicamente ele já é uma coprodução, né? Ele já tem os personagens estrangeiros, ele já tem um contexto para cada um desses personagens e tal. Então, realmente fazia todo sentido você inscrever o projeto no Stories. Sim, e era algo que eu queria muito essa sensação ainda de isolamento, de estar numa cultura da qual você não é parte. Então, quando eu estava pensando em adaptar, quando eu pensei em adaptar para se passar em São Paulo, eu pensei, não faz sentido ser uma pessoa, um brasileiro de uma outra cidade ou de outro estado vindo para São Paulo. Eu queria que fosse alguém de outro país. E eu pensei, latinos, nós somos latinos aqui, então vamos. Aí eu pensei no Uruguai, justamente pela questão de coprodução com o Uruguai, que já havia visto em alguns outros projetos, várias séries sendo gravadas lá, né, brasileiras, e já havia. Então eu pensei, acho que o Uruguai talvez seja o lugar em que seja possível esse personagem, de onde esse personagem possa vir, até porque também tinha uma questão de ter um certo contato já com a cultura brasileira, de saber falar mais ou menos português, mas que ainda assim ser porque justamente essa questão da fronteira Uruguai-Brasil, que é de onde o personagem Jorge vem, de justamente de estar em contato, mas não fazer parte, né? Então isso era muito importante para mim para trazer para o personagem. Uma das coisas que mais me fascinava da história real que aconteceu comigo era justamente esse fato de não ter acontecido nada romanticamente ou fisicamente, né? Mas de eu e essa pessoa, a gente ter criado uma relação ali naqueles 2, 3 dias, justamente de uma conexão de estarmos sozinhos num lugar que não era o nosso, né? E aí, na hora de transcrever isso para um roteiro, que eu fiquei, caramba, como lidar com isso estruturalmente? Como fazer a estrutura da história de um casal que não é um casal, de uma relação que tem algo que é meio romântica ou até mesmo platônica, mas que não vira um romance de fato. E aí isso era algo que eu sempre ficava em dúvida, como construir essa estrutura dessa história. E porque se eu pego referências de comédias românticas ou filmes de romance, é sempre isso. O casal se conhece, aí eles se apaixonam, aí eles se juntam, aí eles brigam, se separam e no final voltam. Geralmente é isso, né? E eu ficava, tá, o que pode ser qual que pode ser o ponto de virada de uma relação que não é um romance, né? E será que as pessoas vão entender isso? Será que o público vai ficar esperando uma relação? E será que isso é eu estaria traindo o público? Estou falando dúvidas que foram surgindo ao longo da escrita do roteiro, tanto que eu pensava, será que esse projeto se conecta com o público? Será que as pessoas entendem isso? Como será que chega? E aí participar dos laboratórios me ajudou muito a pensar assim, isso faz sentido, a história faz sentido, sabe? Foi muito importante para mim perceber, participando dos laboratórios, que dá sim para construir um roteiro em cima desse amizade, né? Desse romance que nós concretiza. Então, foi muito importante para mim também desse sentido. Legal, eu queria que você comentasse um pouco assim sobre o processo do projeto dentro do Histórias que Viajam, né? A gente tem ali algumas consultorias que são dadas, né? A gente tem consultores, desse ano tivemos consultores convidados e a gente faz reuniões individuais com vocês, né? Ao longo do segundo semestre do ano aí. E acaba sendo uma verdadeira avalanche muitas vezes, né? De sugestões, de ideias, de apontamentos. Então eu queria que você comentasse um pouco como que foi o seu processo dentro do laboratório, assim, como que você recebia todos esses inputs dos consultores
E como que você fazia um filtro disso para trabalhar a sua história? Eu acho que foi, foi bastante importante para mim para construir também um pouco da minha autoestima em cima do roteiro e da história, de entender muito o que funcionava e o que não funcionava. E tem uma questão também justamente de receber do filtro, né, que a gente desenvolve, né, que às vezes é muito do instinto, né, do que você acha que tem das opiniões e do que você acha que faz sentido ou não. Então acho que foi muito importante aqui no Histórias que Viajam conseguir entender esse meu filtro interno e próprio assim. Então na primeira consultoria que foi com os projetos, com os materiais que a gente enviou para inscrição, né? Foi para mim muito interessante entender daquilo ali que eu tinha escrito antes, do que estava funcionando ou não, e de também, ao longo do tempo que passamos no laboratório, de internamente tentar entender como melhorar essas coisas e como criar essas soluções, né, para os problemas que surgem em cima do argumento. E também aqui foi muito importante também aqui entender como é o funcionamento da escrita de um argumento, porque tem algumas coisas cujas soluções vão surgir quando você estiver escrevendo o roteiro, né? Então também vai ser muito importante esse próximo passo, né, do Histórias que Viajam, que é a escrita da nova versão do roteiro, justamente para poder consolidar ou não as mudanças que eu pensei para o roteiro em cima das consultorias que foram dadas. Esse ano a gente fez uma organização diferente com a gravação dos podcasts e a gente está gravando esse podcast em janeiro. Para quem não sabe, o Ventana Sur ele acontece sempre no fim do ano. Então a viagem foi feita no começo de dezembro, né, de 2024. E a gente está gravando em janeiro de 2025. E aí eu queria aproveitar esse fato para a gente poder conversar um pouco sobre o que é a experiência de um festival internacional. Então eu queria saber assim de você primeiro se você já tinha ido para algum festival de cinema no exterior e qual que foi a sua impressão assim dessa visita lá no Ventana. Durante o meu mestrado, eu tive a oportunidade de ir para o Festival de Berlim, mas é uma experiência completamente diferente, porque lá são filmes, né? Filmes já prontos. E eu estava lá como público, né? Estava mais na expectativa de ver os filmes selecionados para a competição, para as mostras paralelas, do que qualquer outra coisa, assim. E aí o Ventana Sur, eu estava lá como um participante de uma sessão, né? Com um projeto. Então foi um outro tipo de experiência, uma outra relação com o festival e com a própria cidade onde o festival se passa, né? A minha experiência como roteirista com o projeto, eu achei muito legal. Eu gostei muito. Foi algo assim que realmente abriu assim minha cabeça sobre como funcionam esses mercados de projetos e de roteiros e de fazer. A principal questão, acho que o principal pensamento que eu tive foi tipo de como você se fazer presente nesses eventos e como isso pode te ajudar a alavancar a sua carreira mais até do que do seu projeto em si. Como é importante estar nesses eventos e como é importante também iniciativas como Histórias que Viajam que permitam que a gente esteja nesses eventos. Então, isso agradecerei sempre o Histórias que Viajam por isso. Eu quero saber um pouco assim do dia do pitching, assim, como é que foi, como é que você acordou esse dia? Fala um pouco sobre essa questão de ter que ir lá na frente do público. Assim, porque eu tinha feito vários pitchings, a maioria deles online. E eu senti que eu até conseguia ter uma desenvoltura, né, algo assim. Então eu até que não estava tão preocupado assim. E aí então no dia eu acordei, ensaiei sozinho, aí fui lá tomar um café com o pessoal. Depois a gente teve aquele momento de todo mundo passar uma vez, passar o ensaio do pitching. Eu achei que estava tudo bem, então. E aí foi engraçado, porque eu tinha outras apresentações recentes que eu fiz, eu não usei microfone, né? E aí quando eu cheguei lá na apresentação, na hora que fui segurar o microfone, eu percebi que estava tremendo de uma maneira que assim, eu não conseguia ter força
para segurar o microfone com uma mão só. Aí eu tive que ficar segurando com as duas. Eu acho que eu até falei bem, sim. Eu me senti presente ali no momento, então eu conseguia falar, mas conseguia enxergar as pessoas e falar, seguir no tempo. Assim, também é difícil de falar sendo a pessoa que fez, né? Não sei como o público que ouviu recebeu, né? Não, o que eu diria, assim, que a impressão que eu tenho olhando para os autores de fora é que eu entendo perfeitamente, fica todo mundo super nervoso e tal, mas quando chega lá na hora, vocês começam a falar e desembesta, e parece que vocês já fizeram isso, assim, 20 vezes. Sim, eu acho que é isso que acontece. É tanto uma preocupação, mas aí na hora chega que vai, né? A gente fala, não tem para onde fugir. E também com todo o suporte a gente se sente mais seguro, né? Aqui tivemos um espaço onde nos sentimos muito seguros para ensaiar e apresentar, então acho que foi ótimo, assim. E aí depois algumas pessoas vieram falar comigo, aí teve, né, a apresentação, voltei lá pro público já mais relaxado, acompanhei todos os colegas, e aí, no final algumas pessoas vieram falar comigo, também teve um cara em específico do México, se eu não me engano, que ele veio falar comigo, falar que se identificou muito com essa história, com essa questão de sair de uma cidade, do personagem, né, que sai de uma cidade pequena e vai para uma cidade grande e consegue se libertar nesse espaço, assim, que ele gostou muito disso. Eu fiquei muito feliz de ouvir de uma pessoa do público que eu não conhecia, mas que conseguiu se conectar com a história e com o personagem, então isso foi muito legal. E depois é isso, apresentou já bem mais tranquilo, relaxado, já dava para aproveitar o festival e ver as atividades, conversar com as pessoas, ir para as E pro festas. coquetel mais relaxado, né? Exatamente, bem mais relaxado, sem se preocupar, já fiz o que tinha que fazer, então. E os coquetéis eu devo dizer que foram, não vou dizer a melhor parte para não pegar tão mal, mas foram uma parte, foram incríveis. É, né, eu fui para vários Muito coquetéis. bom. É, teve um coquetel que o pessoal da Ilhas Canárias estava fazendo, foi logo depois do pitching, e ali eu conheci várias pessoas. Aí teve o coquetel do Brasil, né, da pessoal da SPCine, Cinema do Brasil, e mais um monte de gente. E também, assim, a cidade de Montevidéu, eu achei incrível a gente ficar no centro da cidade, conseguir fazer tudo a pé. Também foi Legal. muito importante, também foi muito importante para mim estar no Tentando Sul para reencontrar pessoas que eu conhecia de outros momentos e ter várias pessoas juntas no mesmo local, isso foi importante para conseguir retomar esses contatos. Sim, essa Então, parte, os festivais eles têm essa característica, né? Até os que acontecem aqui no Brasil também, né? Você reúne pessoas do mercado todo e você acaba revendo muita gente que você teve ali, de repente, conversou uma vez num evento ou num curso, você vai num mercado, vai num festival, a pessoa tá lá. E aí você se reconecta, né? E você falou uma coisa interessante também, que é dessa questão de você estar bem preparado para poder ir para um festival, para vender o seu peixe, né? De um projeto específico, mas também para mostrar para o mercado que você é um roteirista capaz de desenvolver projetos, né? Então, de repente, às vezes a pessoa se interessa pelo seu trabalho, não exatamente pelo projeto que você está apresentando, mas pela sua capacidade de fazer isso, né? Eu acho que isso, o Histórias que Viajam, ele tem esse papel também, né? De apresentar esses roteiristas brasileiros para o mundo, né? Pro mercado internacional e falar, vamos coproduzir, né? Vamos tentar unir esses dois países, né? eu vejo assim, tem muitas pessoas, roteiristas iniciantes, que estão nesse processo de quer vender o projeto, né? Então, nessa fissura, pensando no projeto e tal. E é isso, nesses encontros, nessas rodadas de negócios, nesses festivais, às vezes é muito mais importante você se mostrar como roteirista do que querer que o roteiro que você escreveu seja comprado ou sei lá, né? Queria assim, ouvir um pouquinho mais do Ricardo sobre as consultorias individuais. Nossa equipe é formada com produtor executivo, roteirista e diretores, né, internacionais também, além da gente. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Você falou da participação no Ventano, mas achei que era legal falar um pouquinho dessa experiência durante a jornada do Histórias que Viajam, né? Essas consultorias
específicas para cada projeto, com a equipe, tudo e tal. Assim, as consultorias foram muito importantes também para entender como que o projeto pode ser recebido por pessoas que não falam a nossa língua ou que não entendem necessariamente não fazem parte da nossa cultura, né? Então os consultores internacionais também representam um público internacional, né? Então entender coisas que não necessariamente funcionam para eles, porque talvez é uma questão cultural, ou, enfim, tem a barreira da língua. Então, acho que, por exemplo, uma questão que a gente debateu muito sobre a Astromélia, né, que é justamente essa relação do Jorge com a mãe, né? E nas consultorias tiveram, algumas pessoas que entenderam, outras pessoas que fizeram questionamento, outras pessoas que tiveram comentários com outro ponto de vista, que não necessariamente era o que eu tinha pensado. Então, isso foi muito bom para reunir pontos de vista diferentes sobre o mesmo problema do roteiro, né? Como eu posso... Aí vem a questão do roteirista, tem o trabalho de entender como isso pode ser solucionado, né? Então, essa questão foi muito importante. Outra questão também da consultoria, para mim especificamente, foi a escrita do argumento, quais elementos podem fazer parte ou não, porque eu tinha escrito um argumento da inscrição que estava muito robusto, cheio de detalhes, e que poderia parecer meio cansativo, e aí também na consultoria consegui entender que, na verdade, certos elementos não precisam estar ali, então consegui escrever um texto de argumento que seja mais fácil, né, de ser lido e de ser compreendido pelas pessoas. Isso foi muito importante na consultoria. A questão também, algo pensando aqui agora, que foi muito importante, que a gente era isso. Eu pensava na coprodução internacional com o Uruguai e eu estava aberto para coprodução internacional com outros países da América Latina, no sentido de que o protagonista, se a gente fizesse uma coprodução, sei lá, com a Colômbia, o protagonista também poderia ser colombiano sem nenhum problema. E aí na consultoria veio também a questão do Khalil. O personagem do Khalil poderia trazer essa coprodução com algum país árabe, né? E poder ir atrás desses recursos lá com países do Oriente Médio, como ou institutos como Doha Film Institute, enfim. Então isso também abriu bastante a minha mente para entender, para pensar nessas coproduções que não são tão óbvias, né? Quando a gente pensa em coprodução, aí pensa, Europa em primeiro lugar, né? Aí pensa América Latina porque somos nossos vizinhos, mas a gente também pode tentar ir atrás de coproduções na Ásia, no Oriente Médio, na África. E o projeto já tinha isso sem eu me tocar disso. E aí, então agora também, para o roteiro, é uma questão de entender como posso evoluir o personagem do Khalil, que é também uma dúvida que eu tinha no roteiro, dos pontos de vista, né, que o roteiro poderia ter. Que eu estava muito focado assim, é o Jorge, então a história é sobre o Jorge, vai ser tudo sobre o Jorge, mas, né, o Khalil pode ter os seus momentos. E esses momentos podem ser muito importantes para os coprodutores árabes, para justamente algo que foi muito mencionado nessa questão de ajudar a desconstruir, a desmistificar essa visão ocidental sobre pessoas árabes, sobre a cultura árabe, e que o Astromélia vejo como uma importante, que pode ser algo muito importante. Tanto que eu tô até pensando em aprender a fazer aula de árabe. Eu acho que essa também vai ser uma das minhas metas para 2025. Vou ver ainda se vou conseguir. Não, assim, eu quero que você coloque como meta que você vai ter que fazer esse pitching em árabe. Nossa, gente, nossa, socorro. Imagina. Não, acho que vai rolar, mas aí vai demorar uns 5 anos. Mas eu acho que é o que eu estava pensando. Estou pensando ainda nessa possibilidade. Tem que ter uma disponibilidade e energia que eu acho que estou disposto a ter, assim, em nome não só do projeto do Astromélia, mas também pensando justamente nessa abertura de horizontes que uma nova língua traz para a gente. E esse desafio também, um desafio pessoal e profissional, de certa maneira, assim. Quero ver a Astromélia no bolsinho. Sim, exatamente. Outra coisa legal, né, que surgiu na consultoria
Foi porque tem na história que tem esse momento que o Jorge reconhece o Calil no metrô por causa da flor, do bordado da flor da espécie Astroméria, que daí vem o título, no bolso de trás da calça do Calil. E aí, como uma coisa interessante para o pitching de trazer essa bolsa, então eu fui, esse bolso bordado, essa flor bordada, então eu fui com uma flor bordada e eu uso essa calça até hoje. Aí tem horas que eu penso, nossa, tô com essa calça, será que as pessoas na rua percebem que eu tô com uma flor bordada? Mas esse foi um elemento muito interessante de trazer, mesmo que fosse um easter egg, né, que não foi algo que na hora do pitching eu virei e mostrei para o público, mas ficou como um easter egg bem legal, né, da história e do evento, assim. É isso aí. Então você já sabe, você produtor, se você tiver no metrô e esbarrar com alguém com uma calça com a flor Astromélia bordada, saiba que isso é uma oportunidade de coprodução. Exatamente. E pode falar comigo, pode falar comigo. Muito bom. Bom, gente, muito legal o papo. A gente está chegando aqui no encerramento do nosso tempo. Queria saber se o Ricardo ou a Roberta quer fazer alguma consideração final, deixar uma mensagem aí para quem está ouvindo a gente. Participe do Histórias que Viajam 2025. Vem aí. Exatamente, gente. É uma oportunidade incrível, assim. Vale super a pena. As consultorias, a viagem, a comunidade que a gente cria entre os roteiristas, as possibilidades que a gente tem. Se inscrevam esse ano, assim. Vou fazer minha divulgação também pelas redes quando surgirem as inscrições, então fiquem de olho. E também é isso. Quem quiser me seguir nas redes sociais, pode me seguir também. Não sou um influencer, mas estou nas redes. Então, tem meu LinkedIn, Ricardo Santos Santana. O meu Instagram, que é santos_s_rick. E tem o site do Histórias que Viajam, historiasqueviajam.arte.br, onde você pode encontrar uma página específica do Astromélia, onde lá tem a mini bio, tem a sinopse, tem os contatos aí do Ricardo. Então é isso aí, gente. Valeu, obrigado pela presença, Ricardo. Desejando aí muita sorte pro seu projeto, que você consiga fazer uma coprodução bem bacana com ele. E deixar o convite para você que está ouvindo a gente, acessar o nosso site, nossas redes sociais e acompanhar o Histórias que Viajam ao longo de 2025. Esse nosso esforço aqui, já há 3 anos, de colaborar para o desenvolvimento do roteiro brasileiro, mas também para a internacionalização dos nossos roteiristas, né? Então, queria deixar aí um grande abraço para todo mundo, convidar vocês para ouvirem os outros episódios dessa temporada. A gente tem aí outros autores também que participaram. E a gente se vê logo mais. Um abraço.